E aí, galera, é nós de novo, tá bom? Agora dando continuidade às aulas de filosofia sobre o iluminismo e dessa vez a gente vai focar num dos filósofos mais importantes da história recente da humanidade. Eu tô falando, senhoras e senhores, nada mais, nada menos do que o Whindersson Nunes. Não. Jean-Jacques Rousseau. Eu confundi o nome. São pessoas parecidíssimas, né? Com relevância muito parecida em sua época. Vamos lá, galera. Brincadeiras à parte, hoje nós vamos pensar sobre o iluminismo de Jean-Jacques Rousseau. Gente, eu não sei como é que vocês estão nesse negócio de assistir aula, mas eu já estou ficando doido de tanto gravar aula. Já não sei mais o que eu faço da minha vida. A parafernália que eu faço, a parede que eu procuro, eu já tô ficando até estressado. Tô vendo a hora eu ser engolido, mano, pela câmera. Tá sofrido, viu, gente? Mas eu espero, pelo menos, que esteja sendo o máximo proveitoso para vocês. Na aula passada, nós introduzimos iluminismo. Na aula de hoje, eu vou passar para vocês especificidades gerais. Meu Deus. Especificidades gerais, genéricas, né? A gente vai aqui dar um passeio, um rasante, não tão profundo, né? Na filosofia de Jean-Jacques Rousseau e seus principais aspectos. Esse que se torna talvez o maior nome ideológico do iluminismo francês e também um grande influenciador das ideias de Hegel, Karl Marx, entre grandes outros nomes da filosofia e da sociologia contemporânea, senhoras e senhores. Vamos então à filosofia iluminista de Jean-Jacques Rousseau. Quem é Rousseau, gente boa? Antes de eu pensar com vocês sobre o Rousseau, vamos rever aqui algumas coisas, né, da nossa última aula. Lembrem-se que nós estamos falando sobre o iluminismo. Eu expus para vocês o quadro do Delacroix, né, A Liberdade Guia no Povo, lembrando a vocês que o movimento iluminista é um movimento cultural, né, que tem como principal objetivo a defesa do uso racional das ações políticas, sociais, econômicas, religiosas e etc. Menos intervenção do Estado, mais liberdade individual, principalmente no que diz respeito a liberdades econômicas, acessando ao povo, né, a participação política, tá certo? Lembra desse nome, participação política, porque é importante para você entender o pensamento de Jean-Jacques Rousseau. Essa é uma característica que talvez o Rousseau tenha sido o que melhor defendeu a ideia de participação do povo, da chamada vontade geral russoniana. Mas não vou dar spoiler, lá na frente a gente vai falar sobre isso. Exaltavam o poder da razão, né, e criticavam os dogmas da fé católica, que, segundo os filósofos iluministas, a maioria deles, a forma como o catolicismo conduzia a majoritariedade religiosa de sua época era alienante, né, e distanciava os homens da sua própria dignidade, do seu direito à propriedade, do seu direito à ação política, à manifestação livre e etc. Tá? Lembrando aí que o movimento iluminista tem seu apogeu, seu clímax na Revolução Francesa, mais especificamente com a queda da Bastilha e a derrota do rei Louis, acho que era Luís XV, ou Luís XVI. Oh, meu Deus, agora eu esqueci o nome do rei. Mas depois vocês procuram direitinho na aula de história, com certeza vai estar o nome dele lá, abalando completamente as estruturas. Tá? Bom, na queda da Bastilha nós temos o apogeu da Revolução Iluminista, beleza? Do clássico fenômeno iluminismo culminante na Revolução Francesa. A gente já viu isso na aula passada. Qualquer curiosidade a mais, volta lá e pega com detalhes. O que está acontecendo no mundo? Os homens estão se reunindo para dar um basta na prisão intelectual, na prisão epistemológica. A dominação católica supera, né, invade todas as esferas da sociedade e principalmente na ideia de manipulação dos reis com o discurso do chamado direito divino do governo, administrado pelo poder do Papa, que passa a ser extremamente questionado cada vez mais a partir da Reforma Protestante e muito mais a partir da Revolução Francesa. E é aí que a gente chega nesse cara, gente boa, Jean-Jacques Rousseau. Quem é o Jean-Jacques Rousseau? Jean-Jacques Rousseau é um dos caras que mais contribuem para o iluminismo.
Ele se torna conhecido principalmente porque atua nas áreas da filosofia, tá? Atua nas áreas da economia, mas principalmente seus tratados sobre filosofia política e educação. Tá? A gente vai ver um pouco de cada, um pouquinho mais para frente. É formado na Academia de Dijon, né? Na verdade, ele recebe um prêmio da Academia de Dijon, e aqui vem já uma contradição logo de cara, uma curiosidade. O primeiro prêmio que ele ganha por escrever é sobre o discurso, a obra dele, Discurso sobre as Ciências e as Artes. Mano, o cara era avesso às artes, né? Ele tinha uma raiz platônica nesse sentido de que as artes eram instrumentos de distanciamento da realidade social, né? Principalmente porque elas nos diferenciavam dos seres humanos em estado de natureza. E para Rousseau, qualquer coisa que distingue o ser humano do seu estado de natureza é, sem dúvida, uma coisa muito ruim, uma coisa má. Porque para Rousseau, você vai lembrar, é ele o autor da concepção de O Bom Selvagem, né? A ideia de que o homem é bom no seu estado de natureza. Rousseau, então, ele ganha um prêmio, mano, falando mal de arte, mano. Mas ele escreve um livro sobre arte. E tem mais, o cara era músico, escreve música. O cara escreve peça de teatro, parceria. Tá vendo aí? É uma injustiça muito grande nesse mundão de meu Deus, não acham, senhoras e senhores? Embora já tenha colaborado até com Voltaire em trabalhos iluministas, escreve partes da enciclopédia, trabalha com esses grandes nomes, esse bicho conhecia um monte de gente, o bicho era a maior rede social da época. O cara tinha lá a sua digital influência analógica, né? Física. O cara conhecia o Francis Bacon, o cara trocou ideia com os principais filósofos da época, o cara estava trocando ideia com Voltaire, com Diderot, com D'Alembert. O bicho era desenrolado pra caramba, muito bem articulado. Mas teve uma vida sofridinha, viu? Teve uma vida amargosa, apanhou pra caramba da vida. Mas, enfim, né, vai conduzindo sua vida com muita maestria, sendo tutoriado por senhoras. Assim, com 16 anos, ele foi tutelado por uma senhora. As más línguas falam mal aí desse processo, né? Mas é porque as línguas são más. Não que a gente tenha a ver com a vida privada do rapaz, que defendia liberdades individuais, né? Diga-se de passagem. Mas ele se casa, tem 5 filhos, mas fica muito pobre, é perseguido, depois enlouquece, fica com síndrome de perseguição, né? Volta para a Inglaterra, volta para a França. É um cara que ralou um bocado. Rousseau fez frente, né, a uma sociedade inteira. Ele foi oposição, linha de contramão total. Assume posição que vai influenciar a Europa inteira, o Ocidente inteiro. Vai chegar aqui no Brasil os ideais russonianos, né? O cara tem uma força intelectual gigantesca, propondo novos modelos sociais, novos modelos econômicos, e para dar certo os novos modelos sociais, os novos modelos econômicos, o cara propõe um novo modelo político. Meu amigo, mexer com o novo modelo político é mexer com as estruturas de poder. Mexer com as estruturas de poder é pedir para sair, né? Literalmente, gente boa. Inclusive, várias obras do Rousseau são queimadas, né, pela famosa pressão católico-absolutista, essa parceria demoníaca aí, entre o clero e a monarquia absolutista. Tá? Sua atitude é de acabar com todos os códigos vigentes, destruir a falsidade, a hipocrisia imposta pela sociedade católica, e elitista. Não era o nome, e a nobreza era o nome que eu estava procurando. Acabar com os dogmas, né, do catolicismo, e por isso ele acaba sendo extremamente perseguido. Outra coisa também é denunciar os falsos códigos, né, criados por essa cultura da nobreza, né, da realeza e do clero para controlar as pessoas. E isso aí ele vai ser extremamente mal visto. Por exemplo, ele vai questionar todo o modelo de educação vigente. Um dos principais modelos de educação vigente à época era o modelo de educação jesuíta, e o cara sente o sarrafo no modelo de educação jesuíta. Ele escreve suas obras, e em parte delas, como a gente já viu anteriormente, ele fala sobre arte, mas ele ataca a arte. E é uma confusão, como eu já disse agora há pouco, né? Apesar de se falar mal do processo das artes,
e de tudo aquilo que a elite gostava, gozava e curtia, que diferenciava os seres humanos, né? Diferenciava no sentido de desigualá-los. Desigualá-los no sentido de direitos e acessibilidades, tá certo? Isso é muito importante. Ele escreveu várias peças musicais e peças teatrais também, principalmente comédias. Ele era um malhador. Ó, Jean-Jacques Rousseau era um malhador. Por isso que eu comecei brincando com vocês, né, falando aí do Whindersson Nunes. Talvez o Jean-Jacques Rousseau fosse o Whindersson Nunes da época dele, só que com um gabarito político um pouco mais elevado do que o nosso querido Whindersson Nunes da contemporaneidade, né, um cara resistente a muitas coisas, assim como o Rousseau, né, resistiu ao sol de Teresina e hoje é famoso e rico. E eu aqui, dando aula de filosofia, né? Mas é a vida. Vamos nessa. Bom, vamos agora começar a analisar algumas das principais obras do Jean-Jacques Rousseau. Senhoras e senhores, uma das principais obras de Rousseau, tá, é a sua obra A Origem e os Fundamentos da Desigualdade entre os Homens. Essa obra, ela é moído, gente boa, porque ela vai se alastrar por toda a Europa, ela vai se alastrar por todo o mundo ocidental, principalmente, né? Nessa obra, Rousseau discursa sobre a desigualdade, mostrando que a origem das desigualdades está no fato de que o homem cercou terras para si. Foi acometido de um desvio egoísta que desqualificou ele, que descaracterizou ele como alguém que podia viver em estado de natureza. E ele vai criticar muitíssimo o resultado que foi gerado pela ideia de que o homem começou a cercar pedaços de terra. Nesse trabalho, ele reforça a ideia de que o homem é naturalmente bom, a ideia do bom selvagem russoniano, né? Na obra O Bom Selvagem, né? Na ideia de bom selvagem, melhor dizendo, Rousseau defende que o homem é bom por natureza. Dizendo que o homem é bom por natureza, ele bate de frente com Thomas Hobbes, nada mais, nada menos do que Thomas Hobbes. Ele vai dizer que Thomas Hobbes se equivocou tanto quando delega o poder absoluto ao rei, se equivoca também quando ele diz que o homem, em estado de natureza, está no estado de guerra de todos contra todos. Rousseau vai dizer que o homem está nesse estado exatamente quando ele entra na sociedade, né, e a partir disso ele não consegue mais viver em paz com seu semelhante, exatamente porque agora ele pensa em se diferenciar dos outros a partir da posse. Entrou essa consciência nos seres humanos de que aqueles que possuem mais, né, aqueles que possuem posses, poderes, tá certo? Por isso eu não posso ou eu não possuo, tá? Isso é uma reflexão interessante. Então, as posses, né, segundo Rousseau, acabam diferenciando os seres humanos que podem dos seres humanos que não podem. Então, quanto mais eu posso, eu possuo. Quanto mais eu possuo, eu posso. Então, se eu possuir menos, eu posso menos também na sociedade. Então, Rousseau chega à conclusão de que esse sentimento de posse acaba destituindo o homem do seu estado de natureza e de sua bondade original. Por isso, ele entende que as instituições sociais, quando criadas, mantêm os homens no seu estado de maldade, cultivam o homem no seu estado de maldade e tiram dele aquilo que há de mais natural nele, que seria a bondade, a capacidade de se relacionar com o próximo, a capacidade de apenas lutar pela sua própria sobrevivência, né, de preservar e dar segurança para os seus, né, para os seus entes mais queridos, e etc, etc. No estado de natureza, o homem seria bom porque ele está preocupado com a sua vida e a vida dos seus semelhantes. Ele seria bom porque ele não tem essa concepção de que ele precisa ter um pedaço de terra maior ou em vantagem ao dos outros. Ele apenas precisava ter aquilo que era necessário para a sua existência. Então ele vai atacar essa concepção de propriedade privada. E ele vai dizer que quando o homem cerca seu primeiro pedaço de terra e diz é meu, ali nasce, aflora o mal moral, o mal relacional, o mal social, o mal econômico e o mal político do ser humano. Tá? Nesse momento em que ele critica a propriedade privada, a exemplo do que ele bateu de frente antes com Thomas Hobbes, quando falou que o homem é bom por natureza, ele agora vai bater de frente com John Locke, papai. Ele vai dizer que o John Locke está errado. Não tem esse negócio de direito
natural à propriedade, não. Que não existe direito natural à propriedade. A partir do momento que eu tenho direito natural à propriedade, eu estou expropriando outro sujeito de ter propriedade também. E eu estou me colocando acima dele e eu vou usar essa propriedade para dominar o outro. Então, o Jean-Jacques Rousseau vai discordar frontalmente das ideias de John Locke, né, que entendia que o mérito na propriedade privada estaria no trabalho. Segundo Rousseau, né, a propriedade privada ela tira o mérito do trabalho, né, do coletivo, das pessoas que fazem parte dos demais membros da estrutura social. Tá certo? Então, na filosofia de Jean-Jacques Rousseau, a propriedade privada é o elemento introdutório para o surgimento das sociedades humanas, né? E a sociedade humana é o elemento introdutório para o experimentar da maldade humana. Então, ele ataca as desigualdades resultantes desses privilégios históricos da propriedade privada e ele chega a afirmar o seguinte: para desfazer o mal, precisamos abandonar a civilização, né? Mas só que ele sabe que isso não acontecerá. E aí ele propõe, né, a sua próxima obra, o contrato social. O que é o contrato social? É meio que Rousseau se rendendo à ideia de que ele não conseguirá fazer com que nós voltemos ao estado de natureza propriamente dito. Então ele publica o contrato social, né, que é um plano de reconstrução das relações sociais da humanidade, mantendo a ideia do seu princípio básico. Em estado natural, os homens são iguais, são bons. Ele mantém essa ideia. E ele vai dizer o seguinte: então agora nossa chance é construir uma sociedade, uma convivência coletiva, na qual os sujeitos entram em parceria, entram em contato uns com os outros, e a partir desse contato de uns para com os outros, os seres humanos controlam seus impulsos artificiais, tá? A partir de um contrato civil, de um Estado civil. E nesse Estado civil haverá leis e normas que preservam e estimulam no ser humano o comportamento natural, né? A bondade natural. Os males só surgiram depois que certos homens resolveram demarcar pedaços de terra, dizendo assim mesmo: esta terra é minha. E então nasceram os vários graus da desigualdade humana. Dando continuidade à obra A Origem das Desigualdades Sociais, para acabar com essas desigualdades sociais, ele vai propor um modelo de contrato social diferente, né, dos outros dois contratualistas que a gente já viu. O contrato social de John Locke é baseado na defesa da propriedade privada. O contrato social de Thomas Hobbes é baseado na entrega de poder, de privilégio de liberdade do povo em relação ao rei, né? O povo entrega suas liberdades individuais. No contrato social de Locke, o povo tem direito natural às suas liberdades individuais a partir da propriedade privada. Só que no contrato social de Rousseau, o povo tem direito à participação política, né, como meio de tentar manter o seu estado de natureza dentro do Estado civil, né? E a propriedade privada precisa ser regulada pelo Estado, né? Porque o Estado, da forma como está, inclusive se fosse na proposta lockeana, o Estado serviria apenas para a manutenção das desigualdades sociais, porque era o que Locke dizia: para que serviu o Estado? Para garantir a segurança. Aliás, era a única coisa que o Locke ficava dizendo assim: não, o homem pode até ter arma para se defender, mas o exército, o súdito não podia formar exércitos, né? Interessante. Ele tinha que defender direitinho a propriedade privada dele, né? Se os súditos não pudessem formar exércitos, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, a Revolução Americana nunca teria acontecido, né? Então, para Rousseau, gente boa, a invenção da sociedade, o marco da construção da sociedade, deveria seguir o modelo, no máximo, das sociedades mais primitivas, que baseavam suas relações sociais não necessariamente naquilo que possuíam, mas naquilo que na convivência que eles tinham com os outros. Então, para Rousseau, a grande sacada é: nós podemos estar em sociedade, nós podemos ter a propriedade privada, desde que a gente vincule a defesa das relações sociais de reciprocidade, de igualdade. Não é de mesmice, não é de que todo mundo tem que ser igual nas mesmas posses. Não tem nada a ver isso, tá? Mas o que Rousseau está dizendo é: nós temos que ser tratados como irmandade, né? Com todos fazendo parte de um mesmo
clã. Tanto que ele vai dizer que a democracia, né, ela é muito bem-vinda, principalmente em estados menores, né? Ele vai falar que a aristocracia é bem-vinda em estados médios e uma monarquia daria certo em estados muito grandes. O que ele quer dizer com isso? Que precisa, sim, de uma classe gerencial, que precisa, sim, de tudo isso, mas baseado na ideia de vontade popular, na vontade do povo. Senão, a sociedade seria uma invenção danosa aos seres humanos, acabando com a bondade dos seres humanos, né? O que Thomas Hobbes chamaria de selvageria, né? Thomas Hobbes está chamando de sobrevivência, né? Perdão, o que Thomas Hobbes chamaria de selvageria, né? O homem no estado de natureza é o lobo de si mesmo. Rousseau vai dizer que é o que o homem tem de melhor, o que o homem tem de mais puro, o que ele deve ter preservado em si mesmo, estimulado em si mesmo, são seus instintos primitivos e naturais, que, segundo Rousseau, seriam bons por natureza. Beleza? A ideia é a seguinte: para Rousseau, a única esperança era garantir que cada um tenha sua parte na organização da sociedade civil. Direitos iguais. Veja, direitos iguais. Não propriedades iguais. Isso é uma coisa que o Rousseau também coloca. Aliás, não é que para Rousseau ele defendia ou criticava a propriedade privada. O que ele defendia e criticava é: temos que defender que os homens tenham direitos iguais e temos que criticar o egoísmo social dos seres humanos, né, de tratar como diferentes, como menores, aqueles que não têm as posses, né, que é, de fato, o que acontece até hoje. Isso poderia ser realizado por meio de um contrato social estabelecido entre os vários membros do grupo. E esse contrato social, como é que funcionaria? Cada indivíduo concordaria a se submeter à vontade da maioria. Aquilo que em Thomas Hobbes é se submeter à vontade do rei, em Locke se submeter à vontade das leis de proteção, né, à propriedade privada, em Rousseau seria se submeter às vontades da maioria, né, à vontade do coletivo. E aí, nesse momento, os estudiosos entendem que começa a se desenhar o Estado moderno, a divisão do Estado moderno como a gente conhece hoje. Tá? Segundo Rousseau, né, a próxima sacada aqui, né, nessa concepção de contrato social, é que esse contrato social, então, ele servia para regular as maldades do homem, né, em sociedade. Vale lembrar que não é a sociedade em si que corrompe o homem, segundo Rousseau. É o processo de institucionalização do ser humano. Quando o ser humano se institucionaliza demais, segundo Rousseau, ele acaba cultivando a maldade em si mesmo. Ele acaba como se eu estivesse dizendo para vocês, assim, ele fica mais frio, ele fica mais mecânico, mais burocrático. E por isso mesmo, as coisas e pessoas são tratadas, né, como não humanos. E o grande desafio para Rousseau, segundo a gente vai entender no decorrer da obra do Rousseau, era o processo de manter o ser humano com características humanas e não características meramente mecânicas ou isoladas, né, da capacidade do ser humano existir como um ser relacional, um ser social e etc. Por isso mesmo, ele escreve a obra O Emílio, que é uma obra inspirada na linguagem romântica, né? É uma obra de ficção. Emílio é um personagem órfão, rico, que ganha o direito de ser acompanhado por um preceptor, um orientador. E aí, à medida que Emílio vai crescendo, né, e a gente vai percebendo o Tratado sobre Educação de Jean-Jacques Rousseau. Ele escreve um romance para mostrar como deveria ser a relação entre a criança e a aprendizagem que a sociedade deveria oferecer para essa criança. Em O Emílio, ou em Émile, em francês, o plano é a reconstrução da humanidade do ser humano baseada na educação. É a ideia de que a educação transforma o homem, ou preserva o ser humano de se transformar num animal selvagem dentro da sociedade. Tá? E trazer elementos do estado de natureza que são bons, as virtudes afloradas do ser humano em estado de natureza a partir dos instintos naturais. Então, para Rousseau, o papel da educação não era controlar o comportamento e o conteúdo da criança, mas estimulá-la, certo? Longe das estruturas sociais
e das vergonhas e constrangimento que a convivência coletiva poderia oferecer para ele, dentro de casa, é uma espécie de defensor do homeschooling, né, da educação em casa. Ele entende que o melhor modelo é o do preceptor, e os preceptores, eles não são aqueles que vão ensinar nem a verdade, nem a virtude para as crianças. Então, Emílio deveria se encontrar, né, com a sua capacidade de se tornar perfeito, né, a sua perfectibilidade. Ele devia se encontrar com a sua capacidade de melhorar a si mesmo a partir de orientações do professor, que deveria instigar o aluno, no caso Emílio, né, a evitar os vícios, evitar a mentira, né, objetivamente falando, e favorecer os seus impulsos naturais de bondade. Né? Com a publicação do Contrato Social, né, e também de Emile, as ideias de Rousseau ganham uma inimizade gigantesca. Acaba sendo visto como uma obra muito à frente do seu tempo, audaciosa, rebelde, atrevida, e ele corre sérios riscos de ser preso, inclusive de até morrer na época, porque ele entendia, por exemplo, que a educação jesuíta, né, que era a educação padrão da época, deveria ser deixada de lado, porque ela era punitiva. Lembra da coisa da palmatória, deixar de castigo no milho, né? A educação cristã da época, do catolicismo, era uma educação muito rígida, muito engessada, muito institucionalizada e desumanizada. Então, Rousseau é um dos primeiros a falar de processo de humanização na educação. Ele propõe que, no livro O Emílio, ele propõe que os sujeitos se desenvolvam, que as crianças se desenvolvam nas suas fases, né? Da infância, da adolescência e da juventude, né? Sendo estimulados nos seus instintos sociais, nos seus instintos naturais, né? Que seriam os instintos da bondade, da flexibilidade, né? E aí a Igreja Católica caiu de pau no cara, mano. Porque o cara estava falando que a educação jesuíta era atrasada, que a educação jesuíta era baseada na chibata, né? Que os protestantes educavam com cacete, era a época da palmatória, mesmo, até um dia desse, mano. Era assim aqui no Brasil, né? A minha mãe ainda falava de palmatória, depois que ela usava comigo, né? Vocês lembram aquela musiquinha Mariana conta um, Mari, é um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis, é conta. Canta Mariana. Cara, eu fui descobrir por que se cantava essa música. Sabe aonde, bicho? Na África. Na África, eu tenho um projeto social na África, eu tenho uma escolinha. Só que eu não consigo ainda intervir na cultura, né? Nem sei se isso seria possível. Mas lá o modelo educacional é como esse que vocês estão vendo aqui. Século XXI. Né? Dizem que Paulo Freire influenciou a educação lá em Guiné-Bissau. Escreveu até um livro chamado Cartas para Guiné-Bissau, se não me falha a memória. E, se eu não me engano, é sobre educação. Mas, mano, não tem nada disso lá em Guiné-Bissau. Quando os alunos erram as perguntas que os professores fazem, eles apanham. Eu vi, foi louco demais, porque eu nunca tinha tido contato com esse tipo de lição, de cobrança da lição, do processo de aprendizagem. As crianças já eram assustadas com as mãos fechadas o tempo todo. E eu fui dar uma palestra para os professores, né, sobre estratégias de educação. E aí eu peguei a Mariana, né, que Mariana lá é o nome do pauzinho, da chibata, da palmatória que eles batem nas crianças. Aí eu peguei, juntei os professores e pedi para alguém trazer Mariana para mim. E aí eu fui fazer perguntas para eles. Eu disse, olha, quem errar vai levar a Mariana. Quando os professores foram trazer a Mariana, eles já vinham com a mão assim, ó, lembrando da infância deles quando eles apanhavam. Né? Olha só que coisa interessante. Então, essa educação era extremamente criticada por Rousseau. Uma educação que, para a época, já era considerada tradicional demais, arcaica demais, invasiva e violenta. Para Rousseau, a criança não precisa ir para a escola para aprender. Ele tem que aprender com seus preceptores num lugar de segurança, onde ele consegue refletir mais tranquilamente, mais livremente. Né? Rousseau também era contrário, né, às ideias de Voltaire, por exemplo, ou de Descartes, ou dos educadores clássicos da época,
que as crianças deveriam aprender desde cedo, como se fossem adultos, com a mesma capacidade de um adulto. Né? Isso seria para Rousseau ridículo, para mim também. Não adianta eu querer ensinar para minha filha, né, na metodologia, ou exigir dela uma resposta que um adulto cognitivamente maduro tem para dar. Então, Rousseau entendia que esse modelo de educação institucionalizado, baseado na educação jesuíta, era por demais ultrapassado. Então, ele propunha um modelo muito mais moderno, que, inclusive, vai influenciar todo o século XX, XIX e XX. No século XIX, a parada já estava dominando, a mentalidade russoniana já estava dominando as escolas, né? Já era muito diferente daquilo que estava acontecendo ali nos séculos XVII e XVIII. É isso, galera. Terminamos mais um encontro nosso. Eu vou deixando para vocês aqui essa revisãozinha. Na aula de hoje, homem, nós vimos o seguinte. Nessa aula a gente viu as bases da filosofia iluminista de Jean-Jacques Rousseau, seu processo de transição do cristianismo. É porque eu até esqueci de falar isso. Rousseau era cristão, cara. Cresceu na igreja católica, quer dizer, se converteu ao protestantismo, depois estudou em escola jesuíta, depois voltou e se retornou para o protestantismo. Inclusive, chegou a ser pastor, mas não teve muito sucesso como pastor, não. Né? Porque ele tinha uma vida meio, né? meio boêmia. E aí, ele sai desse seio mais religioso e se transforma na inspiração, numa das principais inspirações para a Revolução Francesa nos séculos seguintes, né? Para a Revolução Iluminista nos séculos seguintes. Suas principais obras foram A Origem e as Formas das Desigualdades entre os Homens, do Contrato Social, e o Emílio, que a gente acabou de falar. Defensor das liberdades naturais do homem e crítico da governança absolutista. Entendia que a origem das desigualdades está no nascimento das instituições sociais e da propriedade privada com e sob o direito equivocado, né? Com a perspectiva de direito equivocado. Não existe direito natural à propriedade privada, não existe direito divino à propriedade privada, é isso que ele está chamando de equivocado. Considerado um dos proponentes do Estado moderno, da educação moderna e dos direitos do homem e do cidadão vindos do iluminismo. A própria concepção de vontade geral de Rousseau, né, é o eixo temático que vai gerar os estados social, o Estado democrático de direito, né, que é a concepção de vontade geral, vontade da maioria. Né? A democracia, ela permite essas confusões e hoje a gente está vendo uma dessas. Será que democracia é mesmo a ideia de vontade geral? Será que democracia é mesmo a ideia de a vontade da maioria sobre a minoria? Precisamos pensar sobre essas coisas e Rousseau é um bom caminho para a gente fazer esse tipo de reflexão. É isso aí, galera. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Eu espero que vocês tenham gostado da minha aula. Eu vou dar tchau para vocês, mas antes eu tenho um recado especial. Lembre-se, galera, não perde o foco, o Enem tá chegando. É aula demais, eu tô ficando doido. O Enem tá chegando, mas vai dar certo. Respira fundo, né? Dá aquela relaxada. E aí você vai, foco na missão. Não perde a esperança, galera. Eu sei que os dias são difíceis, os tempos são difíceis, mas se você não perder a terceira coisa que eu vou te aconselhar hoje, você vai conseguir superar esses momentos difíceis. Não perde a fé. Que Deus abençoe você e até a nossa próxima aula. Beleza, gente boa? Tchau, tchau e até depois. I love you.